TV Abrint segue no terceiro dia de cobertura aqui do Encontro Nacional 10 anos e agora nós vamos falar sobre um tema que interessa a todo o Brasil, na verdade, não apenas os provedores regionais. Eu estou aqui ao lado da Miriam Wimmer, do MCTIC, e a gente vai falar de proteção de dados na internet. Fala pra gente o que acabou de ser conversado ali, porque realmente suscitou um grande debate. Verdade. Muito obrigada pela entrevista, pela oportunidade de estar aqui. O tema do painel anterior foi super interessante, muito importante, porque é uma discussão que acontece atualmente em nível mundial, impactada profundamente também pela entrada em vigor de um regulamento europeu sobre proteção de dados pessoais. No Brasil, a gente se encontra no meio de uma discussão legislativa sobre a elaboração de uma lei geral de proteção de dados pessoais, que viria trazer um pouquinho de uniformidade e de parâmetros comuns para o tratamento de dados pessoais. E por que isso é importante? Dados pessoais são hoje entendidos como o novo motor da economia digital, é o novo insumo da revolução que a gente vive, da transformação digital pela qual a gente passa. E por esse motivo a gente entende que é super importante estabelecer um entendimento sobre as hipóteses em que é legítimo tratar dados pessoais, os mecanismos que podem ser utilizados para torná-los anônimos, passíveis de tratamento e a maneira pela qual isso pode viabilizar o surgimento de novos modelos de negócios, de empresas nascentes de base tecnológica, de startups empreendedoras, de modo que é uma discussão super atual, super rica e que impacta diretamente os provedores de internet na medida em que eles são o primeiro elo de contato com o cliente no acesso à internet. Eles são o primeiro e o mais importante ponto de contato do cliente. Isso. E nessa cadeia, e me corrija se eu estiver errado, existem vários atores, né? Desde os provedores regionais, as próprias empresas que coletam os dados, enfim. Até que ponto vai a responsabilidade jurídica dos provedores num eventual caso de vazamento que a gente vê às vezes acontecer inclusive em nível mundial? Exato, esse é um dos temas mais quentes do debate atual, o regime de responsabilidade quando ocorre um mau uso, ou um ilícito, ou um vazamento de dados pessoais geridos por um player desse ecossistema. E é um ecossistema grande, uma cadeia longa, porque começa na infraestrutura, depois tem o cara que atribui o IP, o provedor de conexão, tem a camada de conteúdo ou de aplicações, em que você tem players também grandes, pequenos, desde grandes plataformas até pequenos sites, né? E a discussão que existe hoje é sobre se o regime de responsabilidade deve se assemelhar mais ao que temos hoje na legislação de defesa do consumidor, que é um regime de responsabilidade objetivo, solidário, né? Todo mundo responde, ou se seria cabível um regime mais específico, no qual cada um responde no limite da sua responsabilidade, da sua atuação. Esse é um dos pontos que vem sendo debatidos no Congresso Nacional, no âmbito dos projetos de lei que tratam do assunto, hoje agregados debaixo do PLC 53 de 2018. Perfeito. Mas na sua opinião, ou no cenário atual, para que lado está caminhando, principalmente como interesse para os provedores regionais? Porque eles são uma ponte de acesso, né? Sim, eu acho que é muito importante que na discussão no Congresso a gente tenha em vista também o fato de que, ao legislar sobre um assunto que é horizontal, que é transversal, a gente pega atores de todo que é tipo de porte e que o peso das regras para uma empresa multinacional com dezenas de milhares de funcionários é muito diferente do que para uma empresa que tem de repente 5 pessoas. Então a necessidade de calibrar as regras, tendo em vista também o diferente porte das empresas, capacidade de responder às regras colocadas, sem, no entanto, descuidar da necessidade de proteção do indivíduo, do cidadão em sua privacidade, na proteção dos seus dados pessoais. Perfeito. Miriam, muito obrigado, super esclarecedor. Viu? E vocês continuem acompanhando junto conosco, que é bacana acompanhar esse debate. Para quem tiver mais interesse, existe algum site ou mesmo o próprio MCTIC dá algum tipo de informativo? Eu gostaria de sugerir a leitura do documento chamado Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que é um documento que foi elaborado ao longo de um ano em parceria com diferentes ministérios, com sociedade civil, com empresariado, passou por 2 etapas de consulta pública e que é um documento que hoje revela a visão do MCTIC quanto aos passos que devemos empreender enquanto país para que possamos colher os benefícios da transformação digital. E esse documento trata do tema de dados, tanto sob a ótica de confiança e proteção do cidadão, como também sob a ótica econômica dos dados serem um novo insumo da economia mundial. Muito obrigado mais uma vez, realmente super esclarecedor, afinal de contas, hoje em dia, dados virou produto e as pessoas vendem os nossos dados e realmente a gente tem que se precaver, se prevenir e estar atento a isso. Essa é a nossa cobertura, muito obrigado Miriam mais uma vez, TV Abrint na cobertura 10 anos.